Bom pessoal, vamos proceder agora à correção da terceira lista de campos elétricos que vai compor aí a finalização da nossa matéria para a primeira prova, ok? O primeiro exercício nos diz o seguinte: um elétron é liberado a partir do repouso em um campo elétrico uniforme de módulo 2 vezes 10 a quarta Newton-coulombs. Então nós já temos a informação aqui que é nos dada sobre o campo elétrico, conhecido aí como 2,0 vezes 10 a quarta Newton-Coulomb. Sempre lembrando que uma das maneiras que você tem de identificar o campo elétrico é pela dimensão envolvida na constante. Ele quer determinar nesse processo a aceleração do elétron, desprezando aí os efeitos, da gravitação. Então, qual é a ideia desse exercício aí? É simples, nós temos que utilizar duas equações. A segunda lei de Newton, porque envolve uma força, a massa e a aceleração que ele quer que eu encontre, e a definição que nós temos sobre o campo elétrico, que é a ação da força sobre um elemento de carga. Apenas combinando essas duas equações, com base nas informações que são dadas, era suficiente para que eu pudesse resolver o exercício. Por que disso? Ele está mencionando mais uma vez que a carga envolvida aí é a carga de um elétron. Então a carga Q já é conhecida para a gente, é a carga de um elétron. E aí, em termos dessa informação e combinando essas duas equações, nós chegaríamos na resposta. Então o que eu teria que fazer? Isolo a aceleração aqui e escrevo ela como força sobre a massa. Por sua vez, a força que aparece aqui no numerador, ela pode ser obtida aqui da relação entre Q e E, onde realizando a multiplicação cruzada, eu tenho que F vai ser igual a Q vezes E. Então eu vou substituir esse dado aqui, e aí a nossa equação vai ficar escrita agora da seguinte forma. Então eu tenho que a aceleração é igual a Q vezes E sobre M. Então daqui eu vou usar as informações sobre um elétron. A carga de um elétron, eu tenho que é 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo é dado para a gente, que é 2,0 vezes 10 a quarta. E a massa do elétron, que também, se for o caso, vai ser fornecida para você, é da ordem de 9,11 vezes 10 a menos 31 em quilos. Então, executando todos os cálculos com essas expressões, usando a sua calculadora, você vai obter um valor de aceleração da ordem de 3,51 vezes 10 a 15, e a gente não esquece a unidade, metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração que nós tínhamos que obter aí no exercício 1 da nossa terceira lista. Essa que era a forma sugerida para a resolução, ok? Então está feito aí o exercício 1. Exercício 2. No exercício 2, ele nos dá o seguinte: um elétron está no eixo de um dipolo elétrico. Olha só a minha entonação, dipolo elétrico. Ele está mencionando aí no exercício 2 que nós temos um dipolo. Logo, temos uma equação conhecida para ele, que está a 25 nanômetros de distância do centro desse dipolo. Então, 25 nanômetros é uma distância Z aí do centro. É dado para a gente também essa informação. Bom, qual é o módulo da força eletrostática? Se ele está falando da força eletrostática, ele quer que nós calculemos o F, o módulo da força eletrostática. Aqui está submetido o elétron. Se o momento do dipolo, olha que informação importante, momento do dipolo. O momento do dipolo é dado aí para a gente como sendo
3,6 vezes 10 a menos 29 coulomb-metro. Aqui está a importância que reside também de você colocar a unidade. O momento do dipolo nada mais é que o produto da carga por uma unidade de distância. Então esse é o momento e essa expressão aparece de forma implícita na nossa equação do dipolo que a gente já desenvolveu em outras aulas. Então ele quer saber o seguinte: supondo que a distância entre as cargas é muito menor que 25 nanômetros, ele quer calcular qual é esse módulo de força eletrostática. Essa aqui é a ideia que ele pede nesse exercício. Mais uma vez, nós vamos associar aí a equação de campo, em que a definição de campo elétrico é uma ação de força sobre um elemento de carga, e a partir da equação de campo que nós temos para um dipolo, nós teremos condições de obter qual é a magnitude dessa força. Então, como é que nós vamos executar o processo? De maneira bem simples, eu vou multiplicar o Q pelo E. Esse E, que é a expressão de campo, é a expressão de campo de um dipolo. E dessas informações que foram dadas aqui no enunciado, nós vamos conseguir isolar e calcular essa força. Então, como é que nós faremos o cálculo agora? Aqui vai ser o seguinte. Eu vou aqui, multiplicar o Q pelo E. Então, vou ter a carga vezes o campo. Quando eu chego nesse ponto, repito a carga. E aí a expressão de campo é a expressão de campo de um dipolo. Então, se nós lembrarmos lá da equação do dipolo, era Q vezes D sobre 2πε0 Z ao cubo. Nós mostramos isso aqui. O momento do dipolo, que ele menciona no enunciado, ele aparece aqui, ó. O momento do dipolo aparece aqui. Normalmente, também mencionei isso em outras aulas, é dado por uma letra. Normalmente a letra P. Esse é o momento que é a informação que ele nos dá no enunciado, do 3,6 vezes 10 a menos 29. Então o que eu preciso a partir daí é apenas substituir os dados e calcular com base nas informações dadas qual é a magnitude dessa força. Apenas isso que eu deveria fazer nesse caso. Então, substituindo os dados e executando a expressão, você tem o seguinte, que a força é F, a força eletrostática, é a carga do elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19, que multiplica o momento, 3,6 vezes 10 a menos 29, é isso. E aí nós vamos dividir agora pelas outras informações. Colocar o igual aqui bem na linha da fração para ser coerente, matematicamente falando. Isso, F. Então agora nós vamos colocar aqui as outras informações. O 2, π, ε0 é aquela constante que vai ser dada para a gente, 8,85 vezes 10 a menos 12. E no fim você vai multiplicar por Z, 25 nanômetros. Então vai ficar 25 vezes 10 a menos 9. Não podemos esquecer isso. E tudo isso tem que estar elevado ao cubo. Então quando você fizer todas as contas usando a sua calculadora, você vai obter um F de aproximadamente 6,63 vezes 10 a menos 15 em newtons. Então isso aqui corresponde para nós a resposta aí do exercício 2. Então é uma associação matemática simples em que você trabalha com a definição de campo, apenas escrevendo a expressão do campo elétrico para a situação envolvida, que era um dipolo, e substituindo os dados envolvidos. Daí em diante, o maior cuidado que você tem que tomar é justamente com o uso das expressões numéricas na sua calculadora. Fazendo de forma correta, você vai chegar nesse resultado aqui, ok? Então vamos agora para o exercício 3, né?
No exercício 3, ele fala o seguinte: uma corda com uma densidade linear uniforme de carga de 9 nanocoulomb por metro. Densidade linear uniforme, vamos escrever isso. Densidade linear uniforme. Ele nos dá a informação numérica quanto a essa densidade. Nós mostramos que densidade, no caso linear, pode ser representado em termos literais com uma letra que a gente chamou de lambda. Né? Densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica. Né? Nós mencionamos lambda, nós mencionamos o sigma nesses processos em que a gente tem desenvolvido aí as expressões de campo. Então, lambda, nesse caso, ele nos dá aí que é 9 nanocoulomb por metro. Então, NC por metro. Ou seja, é uma dimensão de carga em função de comprimento. E aí nós sabemos que esse lambda, por definição, é uma associação de carga por um elemento de comprimento, escrito dessa maneira, como dq dx. Bom, é estendido ao longo do eixo x, de x igual a zero, então uma corda, né, medida em termos da sua densidade, da posição x igual a zero até x igual a 3, e aí o que ele quer saber, isso em metros, então o que ele quer saber é o campo elétrico no ponto x igual a 4 metros, ou seja, o campo elétrico no ponto x igual a 4, colocar um ponto P aqui, x igual a 4 metros, ao longo do eixo x. Bom, esse exercício, para que a gente possa resolver, inicialmente o conceito parte da ideia de densidade. Então eu vou trabalhar com um elemento infinitesimal de carga para a partir daí mensurar a natureza do campo elétrico. Então, nessas situações onde você tem informação de densidade, e aí nós mencionamos isso em outras aulas, aqui implicitamente eu estou pedindo para você fazer o quê? Calcular uma integral. Então, eu vou calcular uma integral. Por quê? Porque é dado para a gente essa informação quanto à densidade de carga. Nesse caso, como a densidade de carga é linear, eu estou trabalhando com uma carga do tipo pontual, a expressão que eu vou obter para o meu campo é a partir da expressão de carga pontual. Claro, a ideia é somar todas as contribuições infinitesimais do campo ao longo do eixo x para poder calcular, com base nessa métrica de x igual a 0 até x igual a 3 metros, o valor do campo para a posição de 4 metros. Então, o princípio agora matemático de calcular a expressão baseia-se no uso da equação E igual, né, 1 sobre 4 πε0, que multiplica Q sobre R ao quadrado. Então, essa equação ela vai sofrer uma mudança. Então, eu vou trabalhar com um elemento infinitesimal, que a gente vai chamar agora de dE, e a distância R, essa distância R aqui, ela vai ser escrita em termos da distância x com referencial no ponto onde você vai calcular o campo, que é esse ponto aqui de 4 metros que eu chamei de xp. Então, nessa equação, também vai mudar outra coisa. Vai mudar o R, que eu vou escrever agora como x menos um xp, que é essa posição que nós vamos mensurar, e a última mudança, é claro, o elemento de carga também vira um elemento infinitesimal. É dessa maneira que a equação vai ficar construída, e a partir daí a gente integra ela. Então você vai integrar essa expressão aqui. O que a gente precisa fazer? Outra mudança que está associada a essa informação de densidade. Então, como lambda é dq dx, então eu posso escrever o dq como sendo lambda multiplicado por dx. Então, esse dado aqui, ele vai ser substituído aqui na expressão para que agora a nossa integral seja calculada na variável x. É isso. Então, agora fazendo isso, nós temos assim a integral escrita como dE igual a 1 sobre 4 πε0
Olha a mudança agora. Vamos colocar aqui o dq vira lambda dx sobre x menos xp ao quadrado. Bom, tudo que não for de x é uma constante, então isso significa que o 4πε0 e o lambda, todos eles que eu estou circulando aqui, vão ser jogados para fora da integral. A integral de dE em relação a E é o campo que eu quero encontrar. Então aqui eu vou ter lambda sobre 4πε0. E aqui eu vou ter a integral de dx sobre x menos xp ao quadrado. E aqui é o que eu preciso resolver em termos do cálculo. Bom, então nessa integral eu observo que um caminho bastante interessante é usar a substituição para poder resolvê-lo. E aí a substituição pura e simples resolve. Você chama x menos xp de u, deriva essa função em relação a x, então xp é constante, derivada de x é 1 dx. Então essa integral, provisoriamente escrita na variável u, fica como du sobre u ao quadrado. Né? O que você faz? Você pode jogar o u aqui para cima, então você vai ter u a menos 2 em du e integra em termos de uma função potência. Então, como função potência, na regra, só mais 1 menos 1 em cima, menos 1 embaixo. Então, retornando com essa base aqui para o denominador, então você tem a forma de resposta com menos 1 sobre u. E voltando para a variável original, fica menos 1 sobre x menos xp. Então está aqui, essa é a resposta da integral. Então nós vamos pegar essa informação e multiplicar agora por lambda 4πε0. E lembrando de algo que é fundamental, essa integral ela não é uma integral indefinida, é uma integral definida que a gente calcula ao longo de toda a corda, que é medida a partir de quanto? Da posição de 0 até 3 metros. De 0 até 3 metros. De 0 a 3, aqui no caso eu não vou colocar porque está escrito em U. Então, quando nós calcularmos essa integral, ela vai ser medida a partir dos extremos de integração de 0 até 3. É o que a gente vai fazer agora, na sequência. Então, aqui, o que vai acontecer? O nosso E vai ser igual a lambda 4πε0. E aí eu venho com a integral. Como que essa integral fica escrita? Então vai ficar menos 1 sobre o x que eu vou ter é 3. Então no extremo superior substituo por 3. E quem é o xp? O xp é o nosso referencial para cálculo, que é a posição que ele quer mensurar, né, esse campo elétrico, que é a posição de 4 metros. Então vai ficar menos 1 sobre 3 menos 4. Menos mais 1 sobre 0, extremo inferior, menos xp, que é a posição onde eu vou mensurar o campo, que é 4. E fecho aqui. Bom, então daqui eu vou ter que E vai ser igual a lambda 4πε0, que multiplica quem? Então vai ficar menos 1 sobre 3 menos 4, que é menos 1. Mais 1 sobre 0 menos 4, que dá menos 4. Daí em diante, agora trabalho com os valores em termos dos sinais. Então eu tenho que meu E vai ser igual a lambda 4πε0, que multiplica quem? Que multiplica menos com menos mais 1, mais com menos menos 1 quarto, 1 menos 1 quarto. Chegou nesse ponto, agora você pode fazer as substituições numéricas. Bom, e aí como é que você procede a essa substituição numérica? Você sabe que aqui 1 sobre 4πε0,
que é como se houvesse 1, é aquela constante nossa, 9 vezes 10 a nona. O lambda, que é a densidade linear, ele menciona para a gente, é 9 nanocoulomb, então é 9 vezes 10 a menos 9, que multiplica 1 menos 1 quarto, fazendo a conta aqui, 3 quartos. Então daqui você tem que o campo vai ser igual, olha, você tem a mesma base, na multiplicação você repete a base, soma um expoente. 9 menos 9 é 0, então você já cancela. 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 3 quartos. Então você vai ter 243 dividido por 4, então isso daí vai dar 60,75 Newton coulombs. Só confirmar a informação aqui na calculadora, 243 dividido por 4, 60,75 Newton coulombs. Então isso aqui é o campo que é medido na posição x igual a 4 para a corda que foi dada no enunciado. Então essa era a ideia de resolução do exercício 3, o primeiro do qual a gente já usou uma integral. E aí, sempre reforçando, você vai integrar a função, porque lá no enunciado ele mencionou uma palavra que é fundamental nesse processo. Densidade. Pode ser uma densidade linear, pode ser uma densidade superficial, pode ser uma densidade volumétrica. Tá bom? Então vamos agora para o quarto exercício. Né? O quarto exercício, ele nos dá o seguinte, olha, eu tenho uma figura que na forma do desenho aí é um disco, nós temos um disco carregado, com a mesma natureza do disco que nós demonstramos a equação, e aí ele nos dá aí 3 itens. Qual deve ser a carga total Q? Está sendo muito explícito no item A, ele quer a carga Q, não sei qual é essa carga, em excesso para que o campo elétrico, olha que informação importante para esse enunciado, no centro da superfície do disco, no centro da superfície do disco. Qual a carga do disco para que o campo elétrico no seu centro seja campo elétrico, seja E da forma que é 3,0 vezes 10 a sexta Newton coulombs. E aí é para considerar que o valor de E nesse caso seja suficiente para que o ar se torne um condutor e emita faíscas, né? Como na demonstração que nós fizemos para sprites. Né? Tomando o raio do disco, o raio R, né? Vou colocar um R maiúsculo aqui, como sendo de 2,5 centímetros, ou se preferir, vamos colocar já em notação científica 2,5 vezes 10 a menos 2 metros, ou se ainda preferir 0,025 metros, também a mesma coisa. Bom, a grande sacada para resolver esse exercício aqui está na informação aqui que eu coloquei um pincel preto, no centro da superfície do disco. Estou falando da equação de disco. A equação de disco nós mostramos que ela tem um perfil, que é matematicamente escrito dessa maneira. E igual a sigma 2ε0 1 menos E sobre a raiz quadrada de Z2 mais R2. E aí eu comentei, quando nós demonstramos essa equação, que existiam 2 casos particulares, a partir dessa equação que poderiam ser estudados. O primeiro, quando o R fosse muito grande, ou seja, eu estivesse trabalhando com uma placa infinita, e uma outra situação, quando Z fosse muito próximo de zero. E aí, o porquê do centro da superfície no disco? Z é a distância de um ponto até o plano no qual o disco está centrado. Se eu estou mencionando que o campo elétrico no centro da superfície do disco, eu estou mencionando o campo elétrico para uma distância Z que é praticamente próxima de quanto? De zero. Ou seja, nessa equação é como se eu chegasse aqui e fizesse o meu Z virar zero. Então, se esse Z é zero e o raio R é conhecido,
eu vou ter uma fração onde o numerador é zero e o denominador é um valor numérico. Então isso aqui é sempre zero, o que indica que a nossa equação de campo nessas condições é o caso onde eu vou ter sigma sobre 2ε0, que é uma das situações onde eu posso ter essa equação para uma placa infinita, quando o R tende ao infinito ou quando o Z, como nesse caso aí eu tenho, tende a zero. Então é por essa consequência que eu resolvo o primeiro dos itens desse exercício 4. Tá? E aí como é que eu vou fazer para resolver? Lembra-se, sigma também é densidade. Aqui não é um caso que eu vou ter que integrar. Por que ele não quer que eu integre aqui? Ele quer que eu calcule a carga. E a carga é obtida a partir dessa densidade. Como é que nós vamos fazer o processo? Da seguinte forma. Sigma é a relação entre o elemento de carga e a sua área. Ou seja, aqui na minha equação de campo, e aí estou falando agora de uma placa infinita, eu tenho que o meu sigma fica escrito agora como Q sobre 2 vezes A ε0. Ou seja, ó, o que eu fiz aqui foi só trocar o sigma por Q sobre A. Esse era o sigma. Olha aqui onde ele veio parar, Q sobre A. O que eu faço agora? Isolo o Q da carga, que é o que eu quero encontrar, e vou multiplicar por 2 vezes E vezes A ε0. O que eu tenho para mostrar ainda é que a área da seção é a área de uma seção circular, ou seja, π vezes r quadrado. Então a carga que eu vou encontrar é da forma 2 vezes, vou colocar aqui πε0 não, que o A já está escrito como πr ao quadrado. Então eu vou ter agora 2πε0 r ao quadrado vezes e. Ou seja, a expressão que eu quero para o item A fica escrito nessa configuração. E a partir daí eu vou substituir os dados para poder resolver. Então, fazendo essas contas, então eu vou ter o Q igual a 2 vezes π, ε0 8,85 vezes 10 a menos 12. O R é 0,025 ao quadrado e o campo foi dado. O campo para nós aí é de 3,0 vezes 10 a sexta. Então, 3 vezes 10 a sexta. Então, fazendo todas as contas, multiplicando, você vai obter aí a carga aproximadamente de 0,1 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então, isso aqui corresponderia para a gente a resposta do item A, desse exercício 4. Isso aqui é o item A que a gente queria resolver. Então, a ideia aí é prestar atenção na informação sobre a posição em Z, que era no centro da superfície. Então, lá, quando Z é zero, então a expressão de campo se reduz a sigma sobre 2ε0, que é o caso de placa infinita. Daí em diante, é só destrinchar, escrevendo sigma como uma relação entre carga e área e isolando a carga para cálculo. Feito isso, o exercício estava resolvido. Bom, no item B, ele pergunta assim: suponha que os átomos da superfície têm uma seção reta efetiva de 0,015 nanômetros quadrados. Quantos átomos são necessários para preencher a superfície do disco? Então, esse exercício aqui, esse item, ele é intuitivo. Né? Vamos deixar a resposta do item A por aqui. Não, vamos apagar tudo. Então, ele está mencionando o seguinte: se eu desenhar em perspectiva o centro do disco, esse centro aqui é composto de vários átomos. Então, você tem vários átomos aqui. Tem inúmeros átomos. Só que eu não sei qual
é a quantidade de átomos que eu tenho aqui. Então, eu não sei essa quantidade. N, número de átomos. E a ideia para você calcular está relacionada à área da seção efetiva desses átomos que ele dá, a área da seção efetiva dos átomos, área de átomos, que ele nos diz aí que é da ordem de 0,015 nanômetros. 0,015 nanômetros quadrados. E eu vou contextualizar, já que eu quero calcular a área, o número de átomos, com a área do disco como um todo. E a área de um disco como um todo, a gente tem como calcular. Por quê? Porque como eu estou mencionando que a área da seção é circular, a área D do disco, essa área é da forma π vezes r ao quadrado, onde o raio já é conhecido. Então, para calcular o número de átomos aqui, basta que eu faça o quê? A razão entre a área do disco e a área da seção dos átomos. Apenas isso que eu precisaria fazer. Então, nesse caso, eu vou escrever π vezes r ao quadrado, ou seja, primeiro escrevo aqui a razão, né, entre eles, AD, que é a área do disco, sobre a área da seção dos átomos. Então, aqui eu vou ter π vezes r ao quadrado, e aqui eu tenho que tomar um cuidado, já que esse raio vai ser dado em metros, vou ter que converter isso aqui na formulação em metros quadrados, já que está em nânons metros quadrados. Nano é 10 a menos 9. Como isso aqui eu vou escrever ao quadrado, devido à área, vira 10 a menos o quê? 18. 10 a menos 9 é o prefixo nano. Mas como eu vou escrever isso ao quadrado, 10 a menos 9, repete a base e multiplica o expoente, 10 a menos 18. Eu vou ter 0,015 vezes 10 a menos 18. Daí eu substituo agora lá em cima o raio, né? Que foi o raio dado no enunciado aí de 2,5. Então vai ficar π vezes 0,025 ao quadrado dividido por 0,015 vezes 10 a menos 18. Então, quando você fizer essas contas, o N, aí no item B, que a gente quer calcular, vai dar aproximadamente 1,3 vezes 10 a 17 átomos. É essa a resposta que a gente quer atingir aí para finalizar esse item B, né, do exercício 4. Então, tá aqui, ó. É isso. Beleza? Então, a ideia é intuição. Calcular a área da seção do disco pela área da seção efetiva dos átomos que foi dado para nós. No item C, né, o que ele quer é, como a carga calculada em A, aquela carga que a gente calculou, é a soma das cargas dos átomos da superfície que possuem um elétron em excesso, qual deve ser a fração desses elétrons? Bom, de novo é um problema que está associado aí à intuição. Então, qual é a ideia aqui no item C? 4C. É, de novo, calcular uma razão. Ele está falando de uma fração. Essa fração está associada ao quê? A uma razão. E essa razão é obtida da seguinte maneira. Como a carga calculada em A é a soma das cargas dos átomos da superfície, que possuem um elétron, então a carga em A, que é a carga Q, né, ele quer qual é a fração dos elétrons. Qual a fração dos elétrons? A carga calculada em A pelo número de átomos que possui uma carga E. Ou seja, lembra que nós já explicamos no passado que existe uma relação entre o número de elétrons, o número de partículas associado à carga elementar e que isso está contextualizada pela carga. De novo, como a carga calculada em A, é a soma das cargas dos elétrons na superfície que possuem um elétron em excesso, qual deve ser a fração desses elétrons? Então, o que eu preciso aqui fazer
é apenas repetir a carga que nós calculamos em A, 0,1 vezes 10 a menos 6, o número de átomos que nós temos na superfície, que é o que nós calculamos aqui, que é 1,3 vezes 10 a 17. Vamos apagar agora aqui para não encavalar, né, muito. E calcular pela carga elementar de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Vamos puxar um pouco mais o traço aqui de fração, vezes 10 a menos 19. Então, fazendo todos os cálculos aqui, você vai obter um valor de fração de aproximadamente 4,8 vezes 10 a menos 6. Essa é a fração que eu estou buscando nesse exercício 4C. Isso aí finaliza esse exercício, um pouquinho mais longo, mas que envolve, tanto no item B quanto no item C, um pouco de intuição geométrica para você chegar no resultado, beleza? Então vamos para o último exercício da lista, exercício 5, aí. O exercício 5 ele fala o seguinte para a gente: olha, existe na atmosfera um campo elétrico E que é dirigido verticalmente para baixo. Então tem um campo elétrico E que está dirigido verticalmente para baixo, cujo módulo é da ordem de 150 Newton-coulombs. Então o módulo desse campo é conhecido aí 150 Newton-coulombs. Bom, ele está interessado em fazer flutuar nesse campo uma esfera de enxofre. Então, esse exercício aí é um exercício que usa um pouquinho da geometria. Ele está falando de uma esfera de enxofre. Vamos pensar aqui numa esfera de enxofre, com 4,4 newtons de peso, carregando eletricamente. Então, essa esfera tem um peso aí de 4,4 newtons. Então, o que ele quer nesse exercício? Qual deve ser a carga da esfera, sinal e valor absoluto, e por que o experimento não pode ser realizado na prática? Então, o item A é razoavelmente tranquilo de você resolver. Por quê? O campo está associado com uma força, que é a força-peso, como uma razão sobre a carga, que é justamente o que ele quer achar. Então, para que eu consiga resolver o item A, bastaria que eu trabalhasse essa equação. Daqui, o que eu tenho, que a minha força F é a minha força peso, que é a força peso, mg, que é dada através do peso dessa estrutura. Então, daqui, o que eu faço? Para encontrar a carga, apenas isolo a equação, então venho com o Q para a esquerda, mantenho a minha força F, que é o P, e jogo o meu campo aqui para baixo. Então, nesse processo, eu tenho que a minha carga fica escrita como P, que no caso o F aqui é 4,4, pelo valor do campo, que é 150 Newton-coulombs. Então, fazendo as contas, você vai obter um valor de carga. A carga é negativa, né? O sinal dela é negativo, que o campo está dirigido para baixo. Mas em módulo, o valor gerado aí é a divisão, que vai ser aí de 0,0, aproximadamente 0,029 coulombs. Essa aqui é a resposta aí do item A. Isso aqui finaliza para a gente o item A, ok? Então é isso que eu queria. O sinal é negativo e em módulo o resultado é esse. No item B, ele fala o seguinte: olha, por que o experimento não pode ser realizado na prática? E aí a gente volta, né, para a geometria que eu informo aqui no enunciado da estrutura desse átomo, de um átomo de enxofre. Então, no exercício 5, item B, nós temos o seguinte: eu estou falando de uma carga pontual. Então, eu sei que o campo, por sua vez, é definido para uma carga pontual com 1, 4 e ε0, vezes Q,
sobre R ao quadrado, ok? Nós sabemos disso. Então, nesse caso, a informação que eu preciso encontrar para determinar esse campo, e aí ele vai dar uma medida do porquê que o experimento não pode ser realizado, é a partir da obtenção de um dado relativo a quem? Ao valor de R. Porque a carga, nós já sabemos pelo item A, ela vale 0,029 coulombs, aproximadamente. E esse aqui é aquela constante eletrostática que a gente conhece. Para obter esse raio, eu preciso então recorrer à estrutura desse átomo, que é de uma esfera. Então teria que ser dado para você o volume aí de uma esfera. Então o volume de uma esfera é matematicamente obtido através da relação de 4/3 de π vezes R ao cubo. Então, para isolar o R nessa expressão, eu multiplico 3 por V, e o 4π que está aqui multiplicando passa aqui embaixo sendo dividido. Nisso, eu tenho R ao cubo, que é o que ficou aqui. Esse cubo, por sua vez, ele vai virar o quê? Uma potência do outro lado. Aliás, uma potência que vira uma raiz. Então, aqui, o nosso R, ele fica escrito como 3 vezes V sobre 4π elevado a 1/3, ou a raiz cúbica disso tudo. Beleza, você chegou na expressão do volume em termos de uma constante π, só que o volume da esfera você não tem. E aí você vai de novo ler o exercício e observar que ele está falando de densidade, de forma implícita. Por quê? Porque ele mencionou lá no item A que essa esfera tem um peso de 4,4 newtons. Então a ideia aqui é você fazer essa associação. A densidade está relacionada com quem? Com massa e volume. Tá, eu tenho volume nessa expressão. Então eu isolando o volume, aqui, eu botei M sobre ρ. Ou seja, só mudei a forma da equação. Se eu chegar com essa equação que eu retangulei e substituir aqui, eu não tenho a massa da minha esfera de enxofre. Eu posso obter, por pesquisa, o valor da densidade. Aí eu teria que pegar a densidade, a massa específica do enxofre, poderia fazer uma busca, uma pesquisa e calcular, mas ainda não teria a massa. Mas nós sabemos também que é possível, a partir da massa, obter uma relação que envolve o quê? Peso e gravidade. Nós sabemos que a partir da massa, o peso está associado com ela dessa maneira, M vezes G. Se eu isolar o M nessa equação, então o M fica escrito como P sobre G. Então, eu tive que dar toda essa volta para poder, na equação onde me dá o raio, colocar elementos que me permitam depois fazer a conta, porque antes eu não poderia, eu não tinha o volume. Tá, eu vim e trabalhei com o volume em termos de densidade, escrevendo como massa sobre volume. Densidade eu posso até encontrar via pesquisa, mas volume não tenho, mas a massa eu não tenho. Então o que eu faço? Trabalho em cima da massa. Peso é massa vezes gravidade. Se eu isolar a massa, fica peso sobre gravidade. Aí sim, porque quando eu fizer essa substituição, o nosso raio agora, que esse raio que eu estou buscando, ele fica escrito agora assim, ó, como 3 vezes, olha, era V como M sobre ρ. Agora, olha como é que ele vai ficar. Olha como é que o nosso V vai ficar escrito. O M virou quem? P sobre G. E o ρ aqui embaixo, ó, ficou dessa forma. V, então, vai ser P sobre G ρ, ou ρg. Então, nesse caso, vai ficar escrito assim, 3 vezes P, 4π, ρ vezes G, ou G vezes ρ, e tudo isso elevado a 1/3. Isso é o que eu tive que fazer para chegar na expressão do raio. E só a partir daí é que eu posso fazer os cálculos que são necessários. Tá? Então agora, quando eu chegar nesse ponto da equação, o que vai ser necessário calcular? Eu vou observar que o peso é 4,4, 4 vezes π é uma constante, o G é gravidade, 9,8,
e esse ρ é a densidade do enxofre. Isso aí que você vai ter que pesquisar. É da ordem de 2,07 vezes 10 a terceira quilos por metro cúbico. Numa situação de prova, esse dado teria que ser fornecido para você. E tudo isso elevado a 1/3. Na calculadora, inclusive, é uma operação até legal de fazer. Vamos até citar aqui a linha de comando básica para ela, que é a seguinte, né? Você vai multiplicar, aqui não tem problema, 3 vezes 4,4, divide, vai abrir um parênteses, aqui na divisão, 4, faz o Shift ESP, para produzir quem? Para produzir o π, né? Para produzir o π, então 4, Shift ESP, vezes 9,8, aí o resto você já sabe, 2,07, ESP3 e fecha. O que você fechou, você vai obter um resultado dessa conta, que é de 5,1780 aproximadamente, vezes 10 a menos 5. Só que você quer calcular isso na raiz cúbica, então o que é que você vai fazer? Você vai agora no Shift e na tecla de x ao cubo, porque ele vai fazer a função inversa. Então ele vai lá, Shift x ao cubo. Então ele vai calcular, vai aparecer para você o símbolo lá da raiz cúbica, que é esse aqui. E aí você vai chamar a tecla ANS, que ele vai fazer a função anterior, o resultado anterior, que é esse resultado que você obteve. Então você vem e chama o ANS e vai obter o resultado, que para nós, o raio, vai ser esse aqui, ó, 0,037 metros. Esse que é o resultado do raio. Entendeu? Então você vai multiplicar tudo que está aqui, o π você vai obter com Shift ESP, multiplica 207 ESP3 e vai dar esse resultado. Daí, como você vai calcular a raiz cúbica, você vai usar o Shift x ao cubo, ele vai produzir a função de raiz cúbica. E para chamar o resultado anterior, você usa a tecla ANS. E aí você vai gerar esse resultado. Com isso, a gente tem como calcular o campo agora, né? Então, agora a gente calcula o campo. Então, o campo, 1 sobre 4 πε0, multiplicado por Q sobre R ao quadrado. Então, você vai calcular agora, então vai ficar lá 9 vezes 10 a nona, 0,029 Coulomb e aquela conta toda que a gente faz agora com 0,037 ao quadrado. Então, fazendo todos esses cálculos, o teu campo vai ser da ordem de 2, né, observando aqui os dados, 2 vezes 10 a 11 Newton Coulombs. Tá? Então, esse que é o resultado que você vai gerar. E aí, por que que o experimento na prática, como ele está perguntando, não pode ser realizado? Aí também caberia você fazer uma pesquisa, né, sobre um conceito. Claro, se a gente cobrar isso em prova, vai ter que ser explanado, tem que ser determinado isso, inclusive enunciado, para poder resolver de maneira correta. Mas isso tudo está associado a um conceito que a gente chama na física de rigidez dielétrica do ar. Esse valor aqui ele está muito acima da rigidez dielétrica do ar. Então, o que é a rigidez dielétrica do ar? É um valor limite para o campo. Isso aqui é um valor limite para E. Ou seja, se esse valor limite é ultrapassado, então os átomos eles passam a ser ionizados e o material, no caso o enxofre, ele vai perder as suas propriedades de atuação como isolante. Então, nesse processo, pelo valor desse campo que foi gerado,
não é possível fazer esse experimento. Por quê? Porque ele ultrapassa em muito a rigidez dielétrica do ar, que é por sua vez um conceito associado a um valor limite do campo. Sendo que, superando esse valor limite, os átomos são ionizados e essa ionização vai nos levar a uma perda da atuação do material como isolante. Essa aqui era a explicação. Tecnicamente, se você chegar no resultado, já fica configurado de forma correta, mas a explicação física era essa que nós necessitávamos, ok? Então está feita aí a correção da lista, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Valeu!